paz de Jesus, saúdo os meus irmãos com uma tarde de bênção, de salvação. Nessa tarde vamos falar mais sobre uma leitura pela leitura diária de sexta-feira com o tema: a necessidade de se valorizar a doutrina bíblica, né? E estaremos fazendo a leitura em Hebreus capítulo 13, no verso de número 9, que diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Amém, irmãos? Então, dando continuidade, quero falar que desde os primórdios a igreja ela foi tentada a se desviar da verdade, né? Doutrinas falsas sempre foram levantadas à espreita, estiveram à espreita de todos ao redor da igreja. E nessa questão, agora em Hebreus, não foi diferente. Mas o autor, ele exorta os crentes a afirmarem-se na palavra de Deus, para se manterem e não se enredarem para aquilo que era da natureza, meramente material, ritual e externa. Não se sabe ao certo qual é a falsa doutrina que estava se levantando nessa época, né? Então por isso eu não vou adentrar muito nessa questão, porque não se sabe ao certo qual era a doutrina. Sabe-se que nessa doutrina eles extinguia ou proibia a alimentação, né? Alimentos, era contra alimentos e outras questões como essa, mas não se sabe ao certo qual é o tipo de heresia ou de doutrina falsa que estava sendo ensinada. Para que nós possamos continuar a abordagem, eu quero citar para os irmãos Oséias capítulo 4, versículo de número 6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós temos vivido, amado, uma época em que a tecnologia ela tem aumentado de maneira considerável o acesso às informações através da internet. E mesmo assim, nós temos ainda no nosso século uma sociedade que muito indouta, muito sem conhecimento. Por mais que você possa ter livros, literaturas que possam instruir sobre conhecimentos tanto bíblicos como seculares, nós ainda temos uma sociedade que ainda está em nível muito abaixo, muito aquém daquilo que era nos séculos passados. E isso tem chamado a atenção que não só no meio secular, mas também no meio bíblico. É por isso que eu sempre aqui nas minhas oportunidades eu falo: irmãos, participem de cultos de doutrina. Nós temos visto uma escassez nos cultos de doutrina. Hoje em dia as pessoas não têm a mesma motivação de estar nos cultos de doutrina para aprender a palavra como antigamente. Ultimamente nós temos visto a evasão das escolas bíblicas dominicais, e isso muito me preocupa, porque a escola bíblica dominical ela ensina e fundamenta-se em cima da palavra de Deus, e muitos não estão aí na escola bíblica dominical, a ponto de nós ouvirmos obreiros dizerem que não precisa estar na escola bíblica dominical porque ele tem estudado a Bíblia em casa, um autodidata. Isso não há problema. O único problema é que quando nós não participamos da escola bíblica dominical, nós perdemos a comunhão e deixamos de ensinar ou contribuir para o aprendizado daquela pessoa que está ali ao nosso lado, né? Eu quero dizer, irmãos, que doutrina ela significa ensinamento. E esse ensinamento de quê? Nós chamamos de doutrina bíblica. O ensinamento bíblico não é o que eu penso ou o que eu acho, mas sim o que a Bíblia ela tem nos dado como doutrina, como ensinamento. Também falo que doutrina ela não é móvel. Há uma grande confusão entre doutrina e usos e costumes. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a doutrina ela não é flexível. Usos e costumes ele é flexível. Ou seja, há alguns anos atrás, nas Assembleias de Deus, ao qual nós fazemos parte, para que o irmão pudesse ser salvo, era entendimento das Assembleias de Deus. Eles tinham que andar de
terno, ou seja, com o terno completo, tanto com colete quanto a parte superior do paletó, gravata, chapéu e bengala nas suas mãos, fora a calça comprida, né? A calça do terno. Então, hoje em dia, nós já não temos, porque esse costume ele ficou para trás. Claro que eu não estou dizendo aqui que os irmãos não devam andar decentemente, ou que não devam obedecer os usos e costumes da sua igreja, da sua congregação. Mas eu quero dizer, irmão, que doutrina é aquilo que não é flexível. A doutrina, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, referente à Bíblia, ela é a mesma doutrina. Ela não é imutável, ela não muda. Assim como Deus que levantou uma nova aliança, ele não muda, ele também, a sua palavra, ela não muda. Ela continuará sempre sendo a palavra de Deus e ela continuará sempre sendo o mesmo pilar, a mesma base que a doutrina dos apóstolos que Jesus Cristo ensinara, nós estamos aprendendo e passando para a igreja. Amém, irmãos? É bom a gente colocar essas questões para que fique o nosso entendimento bem inteligível, para que a gente não tenha problemas de interpretação. Usos e costumes é variável, muda de localização para localização. Assim como a fala aqui dentro do Brasil ela muda, os usos e costumes também modificam através da localidade. Os costumes é local, a doutrina bíblica ela é universal. Em toda parte do mundo, nós acreditamos que Cristo, aqueles que confessam a fé cristã, acreditam e confiam que Cristo ele é o Filho de Deus e que ele é tanto Deus quanto é homem, e ele foi tanto 100% homem como 100% Deus, e ele também ressuscitou ao terceiro dia. Isso são doutrinas. E ele foi assunto aos céus. Isso é doutrina. Em todos os lugares, aqueles que professam a fé cristã acreditam e confiam nessa palavra, porque ele tem uma Bíblia como uma regra de fé e conduta em sua vida. A palavra de Deus é um ensinamento completo e correto para as nossas vidas, né? Que nós venhamos nos debruçar a cada dia mais em conhecer o nosso Deus, e assim também teremos conhecimento da sua doutrina, dos seus ensinamentos, né? Que nós possamos cada dia mais e mais nos estar aptos a aprender a palavra de Deus, nos debruçarmos a meditar nessa palavra, a estudar a Bíblia, a ter uma meditação diária na leitura bíblica da palavra de Deus, para que nós não venhamos a ficar sem conhecimento. Também instruo aos amados e queridos pastores, evangelistas, professores de escola bíblica dominical, que tenham bons livros, né? Para que possa você ter ali conceituados livros para ajuda, para alimentação, para que possa ser acrescentado o seu conhecimento naquilo ao qual você esteja estudando. Eu quero fazer agora uma abordagem de 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 11, nós iremos até o versículo de número 13. Que Timóteo, que apóstolo Paulo instrui a Timóteo. No versículo de número 11 ele diz assim: manda estas coisas e ensinas. Timóteo ele foi muito cedo orientado por Paulo para que ele ficasse na igreja de Éfeso e ali fizesse com que a igreja de Éfeso fosse doutrinada e ensinada conforme ele aprendeu. E era uma determinação de Paulo a Timóteo para que ele não fraquejasse nessa doutrina, né? Visto que as heresias estavam se espalhando com tanta facilidade. Hoje em dia não é diferente. Nós temos visto muitas pessoas querendo passar os seus conceitos e os seus aprendizados para outros, sem porém aprender primeiro da parte de Deus. A exortação de Paulo ela é de grande valor, por quê? Para os dias atuais. Porque em muitas igrejas há um desprezo pela palavra de Deus. Há um desprezo pelo ensinamento e pelo aprendizado. Continuamos na ideia de que a teologia ela é algo que é ruim, ela é algo que não ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a teologia ela é um estudo sistemático das doutrinas basilares da Bíblia, né? Então é importante você ter conhecimento teológico. Teologia é um estudo sobre Deus. Teologia é quando nós estamos estudando aquilo que são ideias e fornecimento da parte da Bíblia para conhecimento nosso. Verdade é que muitos estão usando a teologia para guerras, para verdadeiramente guerras e derrubadas de pessoas,
e usando a teologia erroneamente. A teologia não veio para matar, a teologia ela veio para trazer vida, para trazer conhecimento de doutrinas basilares do Evangelho de Cristo. Então que nós não venhamos ter a teologia como algo ruim, mas sim como algo que tem nos ajudado a entender um pouco mais profundamente em um estudo sistemático sobre as doutrinas bíblicas. No versículo número 12, a Timóteo, 1 de Timóteo, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sim o exemplo dos fiéis. No que? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vamos nos ater somente na palavra, né? Timóteo ele era um jovem pastor, ele tinha aproximadamente 30 a 35 anos e era enviado a doutrinar uma igreja, onde já existia outros pastores e presbíteros muito mais idosos do que, com mais idade do que ele, né? Então Paulo exorta ele que a idade nesse momento, ela não influenciaria se ele fosse exemplo em tudo, né? Não importa a idade do pastor, não importa quantos anos ele se encontra, se ele tem verdadeiramente um relacionamento de aprendizado com Deus, ele sempre será um exemplo para o seu povo, para o rebanho. Por isso precisamos ter cuidado com o modo de falar e agir e até mesmo de se vestir, tá, irmãos? Então que nós possamos ser exemplo de tudo, mas antes que nós sejamos exemplo dos fiéis na palavra, né? Na palavra, no trato, no amor, mas que a palavra ela seja algo que nos leve a um patamar maior, porque quando nós aprendemos da palavra de Deus, automaticamente nós vivemos ela, a vivemos e praticamos para que depois nós possamos ensinar, como diz em Êxodo capítulo 7, versículo número 10. Também diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, né? Temos visto que o ministro do Evangelho precisa constantemente estar estudando e aprendendo a palavra de Deus, para que possa ensinar, exortar a igreja. Hoje em dia há pastores que nunca tiveram interesse de fazer uma leitura toda da Bíblia, né? Além da Bíblia, é preciso, como nós falamos, ler outros livros que vão edificar o amado ministro, para que ele possa instruir, contribuir para a edificação da igreja. Eu quero ressaltar também mais uma vez que nesse versículo o vocábulo ensinar tem o sentido de instruir doutrinariamente na verdade. Todavia, para ensinar, nós líderes precisamos gostar de aprender, né? E eu termino agora essa minha abordagem com o versículo número 16. O apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, em capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Sabendo que a salvação ela vem de Deus, vem através de Jesus, como está em Atos Apóstolos capítulo 4, verso 12. Porém, se nós estivermos instruídos e temos cuidado da nossa vida espiritual, eu tenho certeza que aqueles que ouvem as nossas ministrações, os nossos estudos, eles também podem ser avivados, renovados e até mesmo ter um real encontro com Cristo, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus e que nesse dia você possa receber de Deus ricas e grandiosas bênçãos da parte dele, em nome de Jesus. Amém.